Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. MXRF11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você já investe em algum fundo imobiliário? Você conhece esse fundo imobiliário? Conhece a gestora? Provavelmente sim, porque esse é um fundo imobiliário com o maior número de cotistas da Bolsa. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final de janeiro. Tá muito difícil, mas quem sabe com a ajuda de vocês a gente consiga, né? Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Rumo aos 5 mil inscritos. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos ajudar? Se inscreva, torne-se membro. Tornando-se membro, você vai estar apoiando financeiramente o canal, o nosso crescimento aí. E você também tem alguns benefícios. Você participa do grupo fechado do Telegram, você acessa antecipado aos vídeos, você tem preferência quando pede um vídeo. Então, muito obrigado aos últimos membros, ó, o E, que acho que é Eduardo, o F. Barros, o José e o Daniel. Muito obrigado aos últimos membros. Se você quer apoiar o canal, tem mais uma forma de apoiar e uma forma que você também ganha apoiando. A gente tem um objetivo até o final do ano de tentar tirar nossa certificação CEA. Ela é lá em São Paulo, então tem o curso, a certificação que é cara, a hospedagem, passagem. Então se vocês quiserem nos ajudar, abra uma conta na corretora Clear e a partir de R$100 investidos, você vai ganhar um bônus de R$70. Ou abra uma conta na PicPay com nossa indicação, pague algo lá com cartão de crédito e você ganha um bônus de R$10, tá? Você ganha e a gente também ganha e vai ajudar imensamente. Vamos lá. Esse fundo imobiliário é um fundo de papel, mas que na minha humilde opinião, ele é um fundo híbrido. Dentro do relatório gerencial, eu tento explicar isso um pouco melhor. É um fundo bem antigo na Bolsa, tá? Ele é do mês de setembro de 2011. Ele é um fundo de base 10, que eu gosto bastante de base 10. A XP é a sua gestora, ele tem mandato híbrido e conta com altíssima liquidez de 5,5 milhões por dia. Os usuários do site dão nota 3 de 5. Ele faz parte do IFIX com 2% e ele conta com 226 milhões de cotas. Em termos de VP, esse fundo está sendo negociado bem próximo ao seu VP, seu preço sobre valor patrimonial. O que acontece? É um fundo que possui, está sendo negociado a 0,97. É um fundo que possui 2 bilhões e 300 milhões e o mercado está disposto a pagar 2 bilhões e 262 milhões. O VP de fundos de papel, ele costuma oscilar um pouco para cima e para baixo. Então, ó, atualmente o seu VP está valendo 10,27, mas já teve momentos atrás, ele está valendo 9,80, 9,70. Então, tem essa oscilaçãozinha para cima e para baixo. Então, hoje o seu VP está valendo 10,27 e ele está sendo negociado a 10,1. Amor, por que oscila para cima e para baixo? Ora, tem a tal chamada marcação a mercado. Então, isso pode impactar nessas negociações para cima ou para baixo. Tendo o mês 12 como referência, é um fundo que já está quase alcançando 500 mil de cotistas. Só em fundos imobiliários na Bolsa, hoje, tem quase 1,5 milhão de CPFs. Acho que passou de 1,5 milhão. E só em MXRF, um terço disso já investe em MXRF. Quase 500 mil investidores. Vamos à frente. Então, o que a gente observa? Atualmente, ele está sendo negociado próximo a R$10 aqui. A mínima que ele atingiu no último ano, 9,68. E ele também atingiu como máxima 10,80. A gente vê o seguinte... Esse fundo ele era negociado lá em meados de 2017, ele é desde 2011 o seu histórico. Então em 2017 ele estava sendo negociado a patamares de R$9, às vezes beliscava os 10, chegando a 11, recuava R$11. E aí o final de 2019 foi um momento em que o mercado estava muito eufórico. Então, entre aspas, os ativos estavam muito caros. Esse fundo, por exemplo, chegou a ser negociado aqui, ó, acima de R$14, beliscando R$14,50, um preço muito alto. Vem o momento pandêmico e joga as cotas desse fundo para R$8,53. O mercado se recupera e ele passa a ser negociado novamente com ágio, R$11, R$10,50. Mas como todo o mercado, mais ou menos janeiro, fevereiro, abril, né, começa a sua queda, só que esse fundo não sentiu tanto. Ele apenas voltou ao seu VP, ele saiu dos seus R$11 e começou a ser negociado mais ou menos a esses patamares de R$10. Durante novembro, que foi um momento bem atípico, né? Novembro, o fundo atinge 9,68, uma boa queda aí. Mas nada fora do normal. E rapidamente ele volta novamente ao seu VP. Por aqui a gente pode ter noção disso. Evite comprar fundos com muito ágio. No máximo, esses 10% aqui, esses R$11. Ó. Por quê? Inevitavelmente o fundo tende a voltar ao seu VP. Ó. Por mais que esse fundo
já esteve muito acima do VP, por mais que esse fundo já esteve sendo negociado aqui, ó, abaixo do VP, a tendência é que uns fundos voltem ao seu VP. Vamos à frente. Existem investidores que preferem investir em ativos que tenham pelo menos 3 anos de existência. Alguns outros mais exigentes preferem ativos que tenham pelo menos 5 anos. Então, esse ativo é um ativo bem antigo. Ele já passou pelo crivo do tempo. É um fundo bem antigo, bem seguro. E dentro do relatório gerencial, eu vou tecer o meu ponto de vista a respeito dele, que eu não gosto tanto desse ativo e vou explicar o porquê. Então, esse fundo já passou por 7 subscrições e a última ocorreu em março do ano passado. Em termos de entrega, tanto nesse mês agora, para janeiro, quanto novembro, o fundo entregou 9 centavos, mas a gente observa que ele tem uma tendência aqui bem grande de entregar por volta de 8 e, por vezes, por volta de 7 centavos. Então a gente vê o seguinte, que é um fundo que, em termos de entrega, não é um fundo que entrega muito. Durante um bom tempo do ano passado, desse ano, ele entregou entre 8 e 7 centavos, por vezes 6, e raramente ele faz entregas de 9 centavos. Então ele não é um fundo com altíssima entrega de rendimento. Vamos à frente. Nesse slide a gente vê o quanto o fundo vem entregando. Então, ó, entregou 8 centavos durante um período aqui, né, o ano passado, janeiro a abril, caiu para 7 centavos, conseguiu entregar 8 novamente, esporadicamente entregou 9, recuou a 8 e para janeiro ele anunciou 9 centavos para pagar lá em janeiro. A gente vê que o yield dele médio orbita entre 0,75, 0,70, 0,80, né? Não é algo muito destacado, tá? Esse último yield representa 0,9 e o fundo vem com yield acumulado de 9,49. Então, em termos de rendimento, esse fundo entrega muito pouco, proporcionalmente ao que a gente vê no mercado. Temos muitos fundos aí no mercado de papel, fundo seguro, fundo bom, que tem um yield médio aí de 11,5%, 11%, 12%, 13%, fundos seguros. Então, eu reputo o primeiro ponto negativo, e não foi esse ponto que me fez sair desse fundo. Eu tinha ele na minha carteira privada, tenho ele ainda na carteira pública do canal, mas o percentual que eu vou ter na carteira pública é só para fins de diversificação. Tá bom? Então eu pretendo tê-lo em pequenas quantidades na carteira pública. Vamos à frente. Pelo tempo de mercado, pelo seu tamanho de mercado, pela sua liquidez, este é um fundo que está em bastante fundos imobiliários aí do mercado. Ó. Então o BCFF possui uma quantia bem grande dele, uma quantia considerável. O BCFF possui 3 milhões de cotas. Isso aqui, pessoal, dá mais ou menos 35 milhões de reais. É uma quantia grande, mas como o fundo é grande, isso representa apenas 1% do fundo. Tá? Então, o RBFF tem mais 2 milhões de cotas, o XPSF tem mais 1,5 milhão. Então, é um fundo que está na mão de bastante fundos aí. E mesmo com o quantitativo grande que esses fundos possuem aí, isso representa uma quantia relativamente pequena, né, para o MXRF. Então, eu acho isso interessante. Ele está na mão de bastante institucionais do mercado aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Vamos ler os comentários do gestor, na sua imensa maioria, para a gente saber o que eles pretendem, qual o sentido, para onde eles querem ir. Então eles falam, ó, mais uma vez destacamos o elevado crescimento de cotistas na base do fundo, e eles chegam a 479 mil e a gente viu que já chegou mais que isso, já passou. No book de CRIs, porque esse relatório é um pouco defasado. No book de CRIs, a gestão seguiu com a estratégia de reciclagem de portfólio. Então, em relação a isso aqui, eu não vou ler, mas se vocês quiserem saber o que eles compraram, o que eles tiraram, vocês podem pausar o vídeo aqui e ver com atenção. Eu vou para essa parte aqui da estratégia deles, ó. Eles falam, o fundo tem como objetivo alocar 80% em CRIs e ele quer alocar 20% em permutas. Esse é o objetivo. Lá dentro do relatório, a gente vai ver como que esse fundo tem se comportado. A gente vai ver que ele não tem conseguindo atingir isso aí que, em tese, foi o que ele considerou. Aí ele fala, ó, os rendimentos auferidos segundo o regime caixa foram de 0,76, totalizando 17 milhões. Aí as operações de permuta distribuíram 1,99 milhões e os outros 14,59 milhões vieram de CRI. No regime de caixa, os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitados pelo caixa do fundo. E isso aqui a gente vai ver mais com destaque melhor lá dentro do relatório. Vamos à frente. Nesse gráfico aqui a gente vê o quanto o fundo cobra. Ele cobra uma taxa de 0,90 e aparentemente, pelo seu relatório lá, ele não cobra taxa de performance. Então o que seria interessante? Ó, pontos, na minha opinião, que o fundo deveria trazer. Pontos que o fundo deveria trazer, na minha opinião. Ele deveria trazer pelo menos os 3 últimos entregas de rendimento. E essa parte dele ter o segundo semestre, o ano total e os últimos 12 meses, eu acho muito importante.
Outro ponto que eu acho que ele deveria trazer era o que ele tem de rendimento acumulado, tanto em centavos quanto em milhões. Ó, a gente tem tantos centavos por cota acumulados a distribuir. E, por fim, seria muito interessante se ele fizesse um destrinchamento das despesas. Como assim, amor? Porque é o seguinte, será que essas despesas aqui, ó, todas elas aqui foram para taxa? Como ele não faz esse desmembramento, a gente vai considerar que as despesas é essa aqui, ó. E aí eu vou calcular o que isso representa. Abertamente, eu já falo nos meus vídeos, tá? Que o máximo que eu acho que é aceitável de taxa é 15%. Mais do que isso é preocupante. Eu não gosto que um gestor cobre muito caro pelo seu trabalho realizado. Então vamos ver o que o MXRF tem cobrado. Ó, 1986 vezes 100 dividido por 19,032. Então a gente vai ver que tá bem em linha, ó. Em novembro cobrou 10,43% de taxa, totalmente aceitável, na minha humilde opinião. Vamos ver no acumulado o que as taxas têm representado. Então vamos lá. 23,371 vezes 100 dividido por 220,260. Então, no acumulado do ano, as taxas também têm representado 10,61. Então, no crivo de taxa está bem aceitável, ainda mais tendo em vista que o histórico de taxa da XP é um fundo que cobra taxas caras. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver o seguinte, ó, o que compôs a receita do fundo nos últimos 6 meses. Então, lembra lá atrás que ele falou que ele gostaria de ter 80% em CRIs e 20% em permutas? Hoje ele não tem isso, tá bom? Ele não está com essas receitas todas aí. Então, o que está compondo a receita hoje do fundo? 41 centavos no semestre, tá? Quase 42. Veio de CRIs, então a gente vê que a maior parte dos rendimentos que o fundo distribuiu vieram de origem disso. Quase 3 centavos vieram de caixa. E a gente vê que FIIs representaram apenas quase 2 centavos. Ou seja, o dinheiro parado em caixa rendeu mais do que fundos imobiliários. Tá? Isso é preocupante porque ele tinha uma parcela grande parada em caixa. Esse foi o motivo que me fez desposicionar do ativo. Ele veio assim, desde o meio do ano, lembra que ele fez subscrição no início do ano, lá em março, abril? Ele veio de lá até mais ou menos outubro com quase 20% parado em caixa. Ficou muito tempo com dinheiro parado em caixa. Querendo ou não, você acaba pagando taxa de gestão e administração sobre esse recurso, porque é sobre o patrimônio do fundo. Então, poxa, eu fiquei bem chateado com isso, na demora de alocação dos recursos aí, tá? E a gestora não fala nada sobre abrir mão, coisas nesse sentido, sabe? Sobre taxas e tal. Enfim, permutas também deu quase 6 centavos aqui de pagamento. As despesas totais representaram quase 5. E aí o resultado entregue no último semestre foi mais ou menos 47 centavos. Vamos à frente. Então aqui a gente vê o detalhamento do seu portfólio. Então, ó, hoje o caixa entrou dentro do limite um pouco mais aceitável, dentro de 6% já nesse relatório, tá? 14% representa FIIs e mais 14% representa permutas. E CRIs 67%. Então tá totalmente não, né? Mas está fora daquilo que ele queria alcançar. Então, à medida que ele, se for o caso, que ele disse que ele quer ter 80 CRIs, 20 permutas. Então, ele vai ter que pegar esses FIIs, jogar parte dos FIIs para CRIs e mais parte dos FIIs para permutas, para ele contrabalancear naquilo que ele queria. Além de alocar o caixa também, que falta ele alocar. Em que está investido o dinheiro desse fundo? 32% está investido no setor residencial, 39% corporativo, 23% comercial e 6% em caixa. Então a gente vê uma diversificação por setores aí bem interessante. Quais as taxas da carteira geral? A taxa de CDI mais 2, e isso é quase 40% do book aí. Como o CDI está em alta, pode ser durante um pequeno período um ponto positivo. Por quê? Eu não acredito que a Selic vai terminar o ano que vem, esse ano de 2022, aliás, eu não acredito que ela vai ficar durante muito tempo com a Selic muito elevada, sabe? Então, o que acontece? Durante um período, ele vai ter essa alta da Selic aí, mas depois acredito que a Selic aí vai dar uma segurada, uma queda. E talvez ela venha para patamares aí de 6%, 8%, que eu acho que é por onde a Selic vai orbitar. Então ele vai aproveitar essa alta, mas depois ela deve dar uma recuada, uma arrefecida. IPCA e INCC, IPCA mais 8, uma excelente taxa aí, é mais quase 60% do portfólio. E o restante está em taxas aí um pouco mais, ó, IGPM é 1% apenas, IGPM mais 7%. Pré 10% hoje não é uma boa taxa, né? Porque hoje está maior, mas para o longo prazo, isso eu reputo sim ser uma boa taxa. GPM mais 10, pré mais 10, é 10% fixo, né? CDI mais 109, é 1%, totalizando 100% aí.
E aqui embaixo ele mostra as suas diversificações totais aí, ó. Então, CDI mais 2,76, 33%, diverge desses 39%, não sei porquê, mas todos os relatórios isso diverge, ó. IPCA mais INCC mais 8, ó, aqui tá 49%, lá em cima tá 58%. Todo relatório que eles trazem tem essa divergência, não sei porquê. IGPM mais 7 nem aparece aqui nos gráficos. E esse outro aqui, ó, 15%, provavelmente são o que ele tem de FIIs na carteira. Vamos à frente. Aqui são os fundos imobiliários que ele tem na carteira. Hoje ele tem 15% de fundos imobiliários. Ele tem o SPVJ, GTLG. E aí ele tem dois que eu trouxe vídeo recente, que é o BIM11 e tem o APTO11, tá? A gente tem vídeo aqui no canal sobre esses fundos. Eu achei interessante sobre eles aí. Qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma olhada aqui o que ele tem desses ativos. Vamos à frente. Aqui é aquele mesmo gráfico, só que agora só dos CRIs que ele tem no seu portfólio. Então, só os CRIs, 47% é CDI e 49% é IPCA, e o restante aí, ó, vai dar 3, 4% nos outros índices aí. E aí aqui é uma crítica que toda vez que eu trouxer vídeos a respeito desse fundo, eu vou estar sempre falando. Lá atrás, ele trouxe em português, beleza. E eu não acho ruim deles trazerem esse informativo aqui em inglês, não acho ruim. Só que eu acho que deveria ter junto português. Por quê? Ora, a gente mal sabe a nossa língua, né? E trazer em inglês também, só em inglês, eu acho complicado. Mas, vamos lá. Residencial Real Estate. Isso aqui é fundo de tijolo propriamente dito, setor residencial. Shoppings, Food Retail, que é alimentação. Healthcare é cuidados, né? Esse setor médico. Agrobusiness é negócios do agronegócio. E Others é outros. E aí, vamos lá, ó. Residencial, 45%. Shopping, 17%. Alimentação, 10%. Cuidados, 8%. Saúde, né? Agronegócio, 5%. E os demais setores, 17%, até 13% aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê a sua carteira de CRIs. Ponto positivo da carteira. O seu ativo com maior exposição representa apenas 3,66%. Agora, eu acho que deveria ter mais detalhamentos aqui, ó. O LTV desse ativo, como que está a sua razão fluxo de caixa, como é que está a inadimplência ou não, seria interessante. E se ele trouxesse também um duration médio, mas o ideal que é um duration seja de 2,5 a 4 vezes, ou seja, 2,5 anos a 4 anos. Esse é o ideal. Agora, se for setor corporativo, não tem problema o duration ser maior. E se for do setor, mais arriscado, aí o duration, esse prazo é o mais ideal, de 2 a 4 anos no máximo mesmo, para que isso incorra em menos risco, né? Quanto maior o duration, mais arriscado fica. Então, qualquer coisa aqui, você pode pausar o vídeo, ver com atenção aqui os ativos que ele possui no seu portfólio, mas o grande ponto, para mim, positivíssimo, é que ele não tem muita exposição a ativos, ele tem muita diversificação do seu portfólio. Então, isso aqui é um ponto muito, muito positivo mesmo. Agora, um ponto negativo muito tempo parado em caixa, gestora com taxas caras, apesar que nesse ativo é uma boa taxa. E um ponto bem negativo para mim também é que ele rende pouco frente a outros ativos que eu vejo no mercado. Sim, tem a ver risco, tem que se observar se o risco que ele tem é menos risco ou não, tal, tudo isso beleza, mas eu acho que é um fundo que poderia ter uma performance um pouco melhor aí. Então, essa questão dele ter um rendimento baixo aí para mim, isso aí para mim não é tão interessante não. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do MXRF são somente essas informações. No final do vídeo vai ter informações lá do fundo, tá? Dos seus ativos e etc. Qualquer coisa você dá uma olhada lá no final do vídeo, que vai ter informações a respeito dos ativos que ele tem no seu portfólio aí também com mais detalhes, tá bom? Você pode ver o vídeo pausando. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta pra nós. E aí, o que você achou desse fundo? Você é um dos investidores dele? Não pretendo tê-lo no meu portfólio privado, eu tinha e vendi. E no meu portfólio aberto da carteira pública, ele vai ter em pequenos percentuais só por questões de diversificação. Se na época eu tivesse começado a carteira com aportes maiores do que R$50 e eu tivesse a oportunidade de comprar outros ativos, ele não estaria na minha carteira pública também não. Vai ter lá pra gente ter, eu não vou me desfazer, porque o meu objetivo é não ficar comprando e vendendo, fazendo giro de ativos, tá? Então ele vai ficar lá por um bom período. Se algum dia ele destoar muito o seu PVP e começar a crescer muito a sua carteira, pode até ser que eu passe a optar por desfazer do ativo, tá? Mas eu não tenho a mínima intenção de tirá-lo não, vai ficar lá pra gente ir tendo na medida do possível. Então comenta se você já é cotista desse fundo, compartilhe o vídeo, nos ajude na meta de 5 mil inscritos até o final do ano, torne-se membro do canal para nos ajudar e abra uma conta na Clear aí por meio do nosso link aí, ficarei imensamente grato aí.
Eu vou ficando por aqui e vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite. Fui! Artlist.io. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the Music icing. licensing reimagined. Loving you is a party. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you make my candy-coated heart melt. When you take my hand and I am under your spell. Baby, I crave your affection. When I stepped in sweet confection. Artlist.io. Honey, you're my sugar. And please